paz, abençoados, amados, queridos. Estamos aqui em mais um culto do Espírito Santo e eu tenho certeza que Deus vai falar um pouco mais conosco, que Deus vai receber esse momento de adoração, de louvor diante da presença dEle, que nós possamos realmente dizer: Espírito Santo, faz conforme a Tua vontade nesse momento, toca a nossa vida, nosso coração, fala ao nosso interior, vem mexer conosco, vem nos levar no mais profundo, vem levar no Senhor diante de circunstâncias que é pela fé, Senhor, nos ensinando e nos capacitando a vencer. Eu queria glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito em nosso meio, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Que nós possamos nesse momento bem dizer o nome daquele que é poderoso para cumprir todos os propósitos. A palavra dele não se frustra, os propósitos dele não se frustram, porque Ele é um Deus fiel e maravilhoso. Em Sua palavra tudo se cumprirá. Vamos orar nesse momento, aí na sua casa, que você possa clamar, que a presença e a glória do Senhor venha inundar esse lugar, a tua casa, o teu lar, de uma forma maravilhosa. Senhor, nós bendizemos a Ti, Senhor. Pai, queremos caminhar, Senhor, nas dimensões espirituais, Deus, compreendendo coisas, Pai querido, que nós não compreendemos naturalmente, mas que pelo Teu Espírito Santo o Senhor nos guia e nos leva, Senhor. Abençoa, Senhor, esses lares, Pai, para que a Tua presença e a Tua glória inunde esses lugares, esses corações, para que as pessoas possam sentir a Tua virtude e o Teu poder fluindo, Senhor, trazendo cura, virtude para vencer toda e qualquer situação, do Teu santo e bendito nome, Deus. Que nós confiamos e cremos num Deus maravilhoso, num Deus poderoso. Tua voz nos chama, Senhor, a vivermos o sobrenatural, a vivermos, Senhor, aquilo que nós não conseguimos enxergar com os olhos da carne, mas com o Teu Espírito Santo nos revela, Senhor. Em nome de Jesus, receba nosso coração, o nosso viver nesta noite, para a glória e honra do Teu nome. Esse culto seja para Ti, Senhor. Amém e amém. Sobre as águas, de os meus
Guia-nos, Senhor, para que em tudo nós venhamos confiar em Ti. Nos ensina, Senhor, a confiar cada vez mais. Queremos ir no mais profundo, Senhor, compreender coisas mais profundas. Senhor, e além das ondas olharei. olha o Senhor, Jesus, Somente em ti descansarei, pois eu sou tu és meu Senhor, tu és meu Jesus. Queremos ir mais além, queremos ir mais além, Senhor, e chegar além, Jesus. Abre os nossos olhos, queremos te ver. Abre os nossos olhos, queremos te ver. Queremos enxergar como tu, Senhor. Jesus, Jesus, Jesus,
ultrapassar os limites, Senhor, da nossa incredulidade, do nosso medo, das circunstâncias. Quantas pessoas, Pai, estão temendo, Senhor Deus maravilhoso, o que virá pela frente, Deus poderoso. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor, meu Deus. Aleluia. Há um convite para nós. Você pode vir um pouco mais fundo. Muitas vezes nós damos desculpas, mas elas não se encaixam mais. Eu quero dizer para você, elas não se encaixam mais, as suas desculpas, as minhas desculpas. Nossos medos não se encaixam mais. Deus nos deu um espírito de ousadia. Ele nos chamou para viver coisas novas. Ele nos chamou para andar pela fé. Porque Ele disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele nos dá capacidade. Ele nos diz, avance. Não há limites para quem está em Cristo. O tempo de mergulhar no furioso oceano, na profundidade do conhecimento do nosso Deus é agora. Quando você desejar de todo o teu coração e mergulhar, prepare-se. Você vai sair simplesmente de um ambiente de admiração. Você não vai mais habitar no ambiente de admiração, mas você vai entrar num ambiente de experimentação, que você vai experimentar coisas maravilhosas do Senhor. Prepare-se, porque você vai ser testado para perder o controle, para deixar que a fonte das águas vivas, aquele da onde vem todo fluir, que tem toda boa, perfeita e agradável vontade, guie sua vida, leve você no mais profundo. Porque às vezes a melhor forma para entrar no mais profundo não é dar um passo, mas é mergulhar. Não é ficar preocupado com o próximo passo, mas é dizer, eu vou me lançar totalmente em Ti, porque eu quero o Teu profundo. É mergulhar de cabeça, de se afogar, deixar o velho homem morrer. Porque quando isso acontecer, quando estivermos nos afogando nesse amor, o Espírito de vida nos ensinará a respirar nessas águas. O novo homem de Cristo viverá acima das circunstâncias. Que nós possamos ir a esse profundo oceano de Deus, a esse furioso oceano de Deus, de amor, em que Ele nos envolve e nos leva a viver coisas que nunca vivemos. Oh, xerecandalamaçarama. Pode entrar, é tudo seu. Faço o que quer fazer. Meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero
Deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vem queimar em mim, Senhor, lá fora, até consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro até. Coloca a mão no teu coração. De dentro pra fora, vem queimar em mim. Pra fora até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixoso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Vem, vem, vem dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando. Vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando. Furioso oceano, vem, vem, vem. Estou me afogando em ti. Pode fazer o que faz, pode fazer o que quer, Senhor. Vamos sair daqui tocando, Senhor. Vamos sair daqui tocando, Senhor. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti, furioso oceano, vem.
venha, Senhor, a tua vontade seja feita, Senhor, a tua vontade, o teu reino desça sobre nós, Senhor, cada dia possamos viver mais e mais do teu reino. Quando nós examinamos a palavra de Deus, nós podemos observar que Deus sempre teve e tem propósitos com os homens. E nem sempre o processo parece bom. Mas quem quer viver melhor de Deus, o melhor de Deus, viver o processo de Deus, não pode temer o processo. Nós precisamos temer a Deus e não o processo. Gênesis 6:8 fala que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. No versículo 18 ele vai falar assim: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. No versículo 19: e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Nós vemos aqui que Deus fala algo para Noé, e algo que estava totalmente fora dos parâmetros do que eles viviam. Não havia chuva. Como assim? Fazer uma arca porque vai encher de água a terra? Mas Noé, ele era temente a Deus, e ele dá ouvido a Deus e fala: eu vou fazer tudo conforme Deus está falando. E ele anunciou, ele pregou, ele falou sobre esse dilúvio, mas as pessoas não acreditavam. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Quando nós olhamos a história de Noé, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Nós vemos que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus, e desviava do mal, e agradava a Deus. Ele vivia bem com Deus, ele vivia bem com o próximo, ele vivia bem com sua família. E quando nós olhamos essa história, de repente Jó é surpreendido repentinamente com uma história de grandes calamidades que destroem a sua família, que destroem, acabam com seus bens. Os servos de Jó, um certo dia, eles começam a chegar, e um atrás do outro, dando notícias de que os gados, os pertences de Jó foram todos destruídos. Vieram os inimigos e mataram os seus servos. E uma notícia atrás da outra. Talvez você já viveu uma história assim. Parece que uma palavra atrás da outra, ruim, de situações ruins, destituído de tudo quanto ele tinha, inclusive dos filhos da sua saúde. Em Jó 1,18 fala que, estando ele ainda falando, o servo dele falando, e os filhos deles estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, e diz assim que: eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu a casa sobre os jovens, e morreram. E esse servo diz assim: só eu escapei para trazer a boa nova, trazer a nova, trazer a notícia, né? Boa não, ruim. Então Jó, ele se levanta, rasga o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Você consegue entender isso?
ele adora a Deus, depois de trágicas notícias. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 2,7 vai falar assim: então saiu Satanás à presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna. Porque Satanás, ele olha e fala assim: ah, tudo bem, ele foi fiel aí, mas se eu tocar na carne dele, ele não vai ser fiel. E o Senhor olha e fala assim: vai e toca na carne, mas não tira a vida. Diz que uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça, tomou o corpo de Jó. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a mulher de Jó diz assim: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Continuava íntegro. Daniel 6. Nós vamos falar da história de Daniel. Daniel como governador. E ali os ciúmes bate nos príncipes. E os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel. Os ciúmes bate no coração deles. E eles, diz assim no versículo 4 de Daniel: não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel. Não achava o quê? Vício e nem culpa. Eles olhavam para a vida de Daniel e olhavam e viam Daniel como um homem íntegro. Então esses homens, eles falaram assim: nós precisamos procurar na lei dele, do seu Deus, algo para o destruir. Eles vão diante do rei Dario. E eles pedem a Dario para fazer um edito real, em que todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães, governadores, no espaço de 30 dias, teriam que, não poderiam fazer nenhuma petição a qualquer Deus, ou qualquer homem, a não ser que fosse ao rei. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eles sabiam que Daniel era firme naquele propósito com Deus. Que ele tinha essa fé, ele tinha Deus no seu coração. E ele olhava para Jerusalém e ali ele orava. Abria a janela e orava, de joelhos. E quando Daniel fica sabendo dessa história, desse edito real, quando ele fica sabendo, talvez se fosse eu e você, nós iríamos fechar a janela e falar: Senhor, me desculpa, mas eu vou fechar a janela para que eles não vejam o que eu estou fazendo, porque senão eu vou para a cova dos leões. Mas o que ocorre é que Daniel, ele não muda. Daniel, ele continua fazendo da mesma forma. E ele vai lá, ele abre a janela e começa a orar, olhando para o lado de Jerusalém. Mesmo sabendo que ele ia para a cova dos leões, ele continua ali. E quando os príncipes falam ao rei, fala: agora o senhor tem que cumprir, porque Daniel está fazendo petição ao Deus dele. O rei se entristece e tenta de todas as formas livrar Daniel. A noite inteira tentando livrar Daniel, mas ele não consegue. E ele ali tem que cumprir aquilo que ele tinha editado. E aí ele leva Daniel e fala: Daniel, o teu Deus pode te livrar. Daniel entra naquela cova. E o rei, muito triste, no outro dia, chama Daniel, diz: Daniel,
Você está aí, Daniel? Daniel diz que o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Daniel fala: fique em paz, porque o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Daniel não morreu porque não se frustra os propósitos e os sonhos de Deus. Daniel não morreu porque ele é um homem íntegro e Deus tinha um propósito maior para a vida dele. Quando Deus tem propósito na nossa vida, nós não vamos morrer, mas nós vamos cumprir o propósito. Sabe por quê? Porque é um Deus que está na nossa vida e Ele faz cumprir o propósito dele através da nossa vida. Deus não ia honrar Daniel colocando Daniel como governador para depois ele morrer. E o nome de Deus foi glorificado novamente. Eu falei sobre esses 3 homens porque são homens notáveis, homens que foram uma grande bênção, homens que foram exemplo. Noé me fala do propósito sobre vida. A ação de Noé manteve tudo que tinha fôlego com vida. Ele foi o responsável, ele prepara, faz aquela arca e ali ele coloca ali as pessoas, a família dele, os animais. E eu consigo ver Noé mantendo a vida. Jó me fala sobre a bênção do tratar de Deus particular com o homem. Jó 23:10 ele fala assim, Jó falando: mas ele sabe o meu caminho, prova-me e sairei como ouro. Por quê? Nós não sabemos muitas vezes. Mas quem é chamado por Deus vive o propósito e glorifica o nome do Senhor. Jó fala assim: eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Eu não sei o que se passou com Jó, mas algo poderoso aconteceu na vida dele. Daniel já me fala de um Deus que nos livra da morte, nos sustenta em meio ao propósito. Essas 3 histórias, elas falam sobre a preservação da criação, o trabalhar para um amadurecimento do conhecimento de Deus, e sobre um lugar de honra que o inimigo tenta roubar, mas não é roubado, porque quando Deus está no controle, quando você está vivendo a vontade de Deus, Ele vai cumprir os seus propósitos. Ezequiel 14:12 fala assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais, ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Deus está falando assim: quando uma terra, um povo pecar contra mim, ainda que estejam lá esses 3 homens notáveis, ele cita esses 3 homens, pela justiça deles, eles seriam livres, mas aquele povo ia morrer, aquela cidade ia ser destruída. Aqui Deus está falando sobre uma cidade vivendo. Se uma cidade estivesse vivendo contra a vontade de Deus, esses homens pela sua justiça não poderiam livrá-la. Livraria somente eles. Quanto mais da humanidade, se não poderiam livrar uma cidade, quanto mais todo o povo, nós, seres humanos, homens e mulheres, não seríamos livres. Aqui Deus está falando, amados, que a obediência de Noé, através da obediência de Noé, manteve a vida na terra. Mas não basta manter, era necessário salvar a vida além dessa terra. Manter, Noé manteve, porque ele cumpriu, ele obedeceu à vontade de Deus. Mas havia uma coisa: a salvação da alma nossa, da nossa alma, da alma do ser humano, da alma do homem. Precisava um homem
salvar. Precisava um homem além dessa terra manter. Porque nessa terra ele pôde manter Noé, através da obediência ele pôde manter. Mas para ir na glória, para morar com o Senhor, para estar com o Senhor, precisava um homem além desses homens. Romanos 3, melhor dizendo, 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Paulo está relatando sobre os Salmos 53, 2. Quando ele fala assim, não, olhando Deus para a terra, não viu um justo sequer. Romanos 3, 23, 26 diz assim, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Noé estava destituído da glória de Deus, Daniel estava destituído da glória de Deus, Jó estava destituído da glória de Deus, nós estávamos destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação, palavra difícil, ou seja, perdão dos nossos erros, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus passa pela prova que ninguém passaria. Jó teve a sua prova, Daniel teve sua prova, Noé teve o seu propósito, chamado, mas Jesus precisava vir. A palavra de Deus diz assim em Isaías 53, 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ninguém suportaria o que Cristo suportou. A palavra diz que ele foi ferido, que ele foi moído por nós, pelas nossas iniquidades. Jesus olha, mas Deus olha, mas Noé não é capaz, Jó não é capaz, Daniel não é capaz, Davi não é capaz, ninguém é capaz. Eu preciso mandar o meu filho. Quando nós vemos essas histórias, vemos homens que tinham propósitos em suas vidas, foram fiéis, trabalhados pelas mãos do oleiro, tratados pela mão do oleiro. Deus quer nos preparar. Aqueles homens são um exemplo até hoje. Suas histórias nos enchem de fé. Mas eu quero dizer para você que Deus quer preparar a mim e a você. Embora aqueles homens foram cheios de fé, de confiança, de temor a Deus, Cristo é que veio aperfeiçoar a obra, através do Espírito Santo de Deus. E hoje é um chamado do Senhor para o nosso coração. E eu vejo que esse chamado é aquele que em Jeremias 18, 2, que diz assim: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, Jeremias falando, desci à casa do oleiro, e eis que estava lá fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E Isaías 64, 8 diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Eu quero dizer para você, as coisas que nós vamos passar, as situações que nós vamos passar,
Se nós estivermos nas mãos do oleiro, Ele vai cumprir propósitos e vai fazer você moldado segundo a vontade dEle. Se você permitir que Ele faça, se você abrir teu coração e dizer: eu quero descer à casa do oleiro, eu quero ir diante do meu Senhor, eu quero ir diante do oleiro, do Senhor Todo-Poderoso, que pode mudar a minha vida, que pode me moldar segundo os seus propósitos. A obra de Cristo nos trouxe acesso para que o oleiro pudesse nos quebrar, para que pudéssemos ser refeitos, para que a glória de Deus seja manifesta através da nossa vida. Não é em qualquer vaso, mas o Senhor quer fazer vasos de honra, vasos cheios da presença, cheios da glória do Senhor. A história desses homens nos mostra que todos temiam a Deus, honravam a Deus. E ainda que tudo fosse contrário, eles permaneceram fiéis. Em meio ao mundo sem temor de Deus, amados, de pessoas tentando destruir aquilo que é bom, de pessoas tentando derrubar as pessoas, como aqueles homens fizeram com Daniel. É muito difícil, você pode pensar, é muito difícil viver de forma correta, porque as pessoas fazem coisas ruins, porque as pessoas nos maltratam, porque as pessoas trazem coisas ruins para nós, nos tentando fazer o mal sempre. Mas há um oleiro que quer refazer um vaso e fazer de você um vaso de honra. Há um oleiro que quer tirar esse sentimento do teu coração, dizendo para você: não se aflija com o que as pessoas fazem, mas creia no que eu tenho a fazer. Daniel, ele não se afligiu porque aqueles homens planejaram contra ele, mas ele permaneceu dizendo: Senhor, faz a tua vontade, eu vou passar o que tiver que passar, mas eu não vou mudar aquilo que precisa ser feito. Eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando a tua face, porque o Senhor é o meu Deus, é o Senhor que me sustenta. As circunstâncias podem mudar, meu amado, mas a tua vida diante do Senhor, diante da presença do Senhor, tem que ser da mesma forma, imutável, crendo que há um Deus que faz o vaso novo, aquilo que precisa ser refeito, Ele pega e moe e refaz. Sabe por quê? Porque nós chegamos a pontos que o Senhor vai trabalhar nosso coração de uma forma tão profunda, que nós vamos sentir diferentes, coisas diferentes, e vamos vencer as circunstâncias. Não vamos olhar pelas circunstâncias, mas pela fé. E Deus tem a resposta para nós em sua palavra. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelado. Deus usando Paulo para falar, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Criaturas esperando que nós venhamos ser manifestos como homens, como filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, do caso do pecado, do erro. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando assim: eu vou libertar vocês, eu estou libertando vocês. Quando meu filho morreu naquela cruz, já foi para trazer liberdade a vocês, para vocês não viverem cativos em circunstâncias, em situações, em coisas que vocês vivem no seu coração, mas para vocês viverem na liberdade do meu espírito, crendo, tendo fé de que as coisas elas vão passar, e você vai vencer, e você vai passar pelo fogo, e você vai passar pela cova, mas você vai ficar de pé, porque eu sou Deus. Aqueles homens não eram só bênçãos, mas eram abençoadores. Os Salmos 128:1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que tem temor ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Oliveira. Teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa.
Uma característica maravilhosa da oliveira é que ela demora a surgir com os primeiros brotos. Isso se dá porque ela primeiro cresce para baixo, fincando as suas raízes na rocha e procurando águas profundas. As raízes de uma oliveira, ela pode chegar a 6 metros de profundidade. Ela leva de 5 a 12 anos para crescer e 60 anos para dar fruto completo. Ela pode ser encontrada com os troncos distorcidos e velhos, mas as suas folhas sempre estarão verdes. Estima-se que em Israel tenham oliveiras de mais de 2.500 anos de idade. Em Portugal há uma oliveira de 2.850 anos. Há um significado muito espiritual, muito importante aí, muito forte, quanto à sua durabilidade. Mesmo que se queime ou corte uma oliveira, ela é capaz de brotar novamente de suas raízes. Por isso mesmo, ela representa perseverança, fidelidade, sob qualquer circunstância. Independente das condições, quente, seco, frio, úmido, rochoso ou arenoso, a oliveira viverá e produzirá fruto. A oliveira simboliza fidelidade, a fidelidade e a determinação. O Salmo 52:8 diz assim: eu, porém, como uma oliveira que floresce na casa de Deus, confio no constante amor de Deus para sempre e eternamente. Eu confio constantemente, como uma oliveira, para sempre e eternamente no amor de Deus. Quando nós juntamos esses dois versículos, esses dois salmos, 128 e os 52, quando nós juntamos esses dois salmos, nós podemos ter o entendimento de que Jesus é a oliveira. E se nós cremos no sacrifício de Jesus, somos enxertados e passamos a temer e a cumprir sua vontade, e passamos a fazer parte do que Ele é. Quando é enxertado, você faz parte daquilo. E nossos filhos serão como plantas de oliveira. Sabe por quê? Porque vai estar firmado. Você vai firmar, você vai inculcar nos seus filhos aquilo que Jesus é. A nossa casa será bem sucedida e seremos como oliveira, seremos como Cristo. Quando nós seguimos o exemplo de Cristo, as coisas que o Senhor tem, as coisas que o Senhor herdou, elas farão parte da nossa vida e nós viveremos isso. Os seus filhos serão como a planta da oliveira, está firmado na oliveira e viverá o que a oliveira é. Quando acontece o dilúvio, e ali as águas começam a baixar, Moisés ele manda uma pomba. E a pomba, não achando terra, ela volta, mas ela volta com uma folha de oliveira no seu bico. Então conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Tudo se rendeu ao dilúvio. O dilúvio destruiu vidas, destruiu ali animais, destruiu várias coisas, tudo. Mas a forte oliveira vivia. Foi a única coisa que fora da arca subsistiu. Se nós formos tementes a Deus, vamos passar por toda e qualquer situação, mas não seremos destruídos. Podemos até ser refeitos pelo oleiro, mas não destruídos. Vai ter vezes que o Senhor vai pegar nós e nos levar ali à casa do oleiro e começar a moldar, para que nós possamos ser os instrumentos que o Senhor deseja. Porque nós seremos como a oliveira, para que a glória de Deus se manifeste.
a criação. Passa por toda e qualquer situação. Aquele que teme o Senhor, aquele que anda diante do Senhor, ele vai permanecer como oliveira. Nós vamos ser manifestos à criação, para que também eles venham ser curados, libertos e transformados pelo poder de Deus. Filipenses 2:12, para encerrar. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Sabe que o Senhor está falando ao meu teu coração nessa noite? Olha, o temor, o tremor, a obediência vai fazer você caminhar diante de uma geração incrédula, de uma geração que tem problemas, tem dificuldades, de uma geração que murmura, de uma geração que reclama, de uma geração que nada está bom. Mas vocês vão ser a geração que vai mudar a visão dessas pessoas, porque vocês não vão murmurar, mas vão se estar firmados em mim e não vão se corromper, como Daniel não se corrompeu, como aqueles homens foram fiéis diante da minha palavra, mesmo com dificuldades tremendas. Sabe por quê? Porque havia o meu poder sobre a vida deles. Porque aqueles que me temem têm o meu poder sobre sua vida, têm minha face, o meu poder, a minha vitória voltada para eles, olhando para eles. Eu estou todos os dias. Quem trará força para uma nova vida é Deus. Quem nos trará força, Ele efetuará a vontade dEle na nossa vida. E a vontade dEle é que nós venhamos crescer, vencer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Desçamos a casa do oleiro, para que Ele faça de nós um vaso novo. Sabe por quê? Porque vai ser um vaso para honra, um vaso de glória, um vaso que vai resplandecer a presença do Senhor. Não murmure, meu amado. Não crie contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Nós vamos fazer diferença numa geração corrompida. Você e a tua casa podem ser a geração que vai mudar as coisas. Já estamos mudando, mas tem muito mais que Deus quer fazer. No profundo, naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus quer operar. Nós precisamos realmente mergulhar no profundo daquilo que Deus quer. Pai, não quero só, Senhor, viver, Senhor Deus maravilhoso, o que eu acho, não. Os seus conceitos vão passando, meu amado, mas o que permanece, o que prevalece é a palavra de Deus. O poder da palavra transforma e muda a nossa história. Ele fala que Ele vai efetuar, porque Ele já deseja que o meu e o teu coração estejam à disposição dEle, para Ele tratar a nossa vida como o oleiro trata, olhando as imperfeições, olhando aquilo que não está conforme a vontade dEle, e começar a mover, e mexer, e mexer, e mexer, para que possamos ser o vaso que Ele deseja. Jesus trouxe isso para nós. Jesus quer isso para nós. Jesus quer fazer de você um ramo da oliveira Cristo, enxertado em Cristo, sendo o que Cristo é, vencendo como Cristo venceu. Eu venci, você também vai vencer. Eu curei, você também vai curar. Obras maiores vocês vão fazer, a
palavra de Jesus foi essa para nós, que nós seríamos esses que mudam a história. Como eles mudaram lá atrás, também hoje nós podemos e somos aqueles que mudam aqui. Deus te chama. Desce a casa do oleiro. Não queremos viver por emoção, Senhor. Não queremos viver, Senhor Deus, pelas circunstâncias. Queremos entregar tudo diante de Ti. Feche seus olhos na sua casa. Coloque a mão sobre o teu coração. Se você deseja que Deus faça isso. Sabe, eu quero ser uma boca profética na tua vida. Senhor, eu não vou falar o Senhor está determinando, o Senhor está falando, não. Eu quero, Senhor, que o Senhor nesse momento toque esses corações, Pai. Para que possamos ser esses vasos, Pai, cuidados por Ti. E às vezes dói, Senhor, ser quebrado, ser moldado, como Jó foi. Claro que a nossa luta não é maior do que nós podemos suportar. Há uma condição de que cada vida tem o suporte para passar por determinadas lutas. Uns mais, outros menos. Mas Jesus nos capacita a vencer toda e qualquer situação. A vencer todo e qualquer problema. Pai, a nossa boca, as nossas palavras, Senhor, sejam transformadas pelo poder do Teu Espírito, Jesus. Para que possamos ser boca profética. Como eu quero nessa noite, Senhor Deus maravilhoso, que o Senhor use a minha boca para ser profético, Pai. Através dessa palavra, através dessa oração, Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma diante das Tuas mãos, Pai, os Teus vasos. Toma os Teus vasos, Senhor Deus. Toma os Teus vasos, Senhor. Toma, Senhor, e vem trazer cura, vem trazer transformação, vem trazer restauração, Pai. Aonde está precisando, onde está necessitando, Senhor, de liberar perdão, de liberar, Senhor Jesus querido, palavra de vida, Deus. Pai, aonde o Senhor tem a habitar, a tocar, a operar nessa noite. Pai, que o Senhor venha de encontro a esses vasos, Pai, e comece, o oleiro comece a tocar, a tocar, a tocar, a tomar e a fazer a obra, Senhor. Pra fora, vem tocar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem moldar a mim. De dentro pra fora, Teu Espírito tratando, operando, Jesus. Faz Tua obra, Senhor. Faz o Teu propósito. Pai, tira essa amargura, Pai. Todo esse sentimento, Senhor, de amargura, Pai. Todo esse sentimento, Senhor, de medo, de frustração, de abatimento, Pai. De derrota, Deus. Todo esse sentimento, Senhor, de incapacidade. E vem na Tua ousadia, no Teu poder, Senhor, tocando com o Teu poder, com Tua unção, com Tua graça. Tu és a oliveira, Senhor, e era da oliveira que saía a unção, a da oliveira, Senhor, que saía, Senhor, Jesus, com a cura. O óleo, muitas vezes era ali, usado para a cura. Eu creio que há um óleo puro, a unção pura, Senhor, que vem do trono da graça hoje, nessa noite, para curar a alma, para curar a vida, para curar o coração, para transformar a história, Deus. Para curar a ferida, restaurar as dores. Deus, toma nas Tuas mãos e faz a Tua obra.
nós possamos nos afogar em Ti, Senhor. E quando eu falo afogar em Ti, é morrer esse homem. Cada dia morrer mais parte desse homem e crescer aquilo que é do trono, aquilo que vem de Deus, aquilo que vem da glória, aquilo que vem de Jesus, aquilo que vem da oliveira. Vamos ser firmados no Senhor e viver aquilo que Jesus proporcionou a nós, dizendo: vocês vão fazer obras maiores, vocês vão viver a minha vontade e vão vencer na minha vontade diante da minha presença. É o que eu quero, Deus, pedir nesse momento, que nós possamos aprender de Ti, Senhor, com esse olheiro que transforma a nossa vida, que transforma a nossa história. Em nome de Jesus, Pai, que a graça do Senhor, que a presença do Senhor transforme as nossas vidas de uma forma poderosa e maravilhosa a cada dia, Senhor. Que Deus abençoe vocês. Eu queria falar sobre vocês serem dispenseiros, abençoadores da obra do Senhor, com os dízimos e ofertas. Que aí embaixo estão as contas, que nós possamos cumprir em obediência à palavra de Deus, de dar nossos dízimos, e no amor às nossas ofertas. E que você possa ser o abençoador, o mantenedor da obra de Deus, para que nós continuemos fazendo a obra do Senhor. E eu gostaria também de pedir a vocês, em relação à ação solidária, que se você quiser contribuir, algumas pessoas em dificuldades estão, coloque lá a oferta sua em 7 centavos, nós sabemos que será uma contribuição da ação solidária. Se você quiser trazer alimentos, produtos de limpeza, a igreja está aberta das 8 às 17 horas. Se você quiser trazer seu dízimo, sua oferta, aqui também estará aberto. Que você seja abençoado grandemente diante de tudo aquilo que Deus tem a fazer na sua vida, de uma forma poderosa e maravilhosa. Que seja uma semana de bênção para a tua vida, para a tua casa. E que Deus venha cada dia mais tratar a tua vida, transformando você num vaso de honra, que vai resplandecer para a nação, que vai resplandecer para a tua escola, para a tua faculdade, para o teu trabalho, aonde você estiver, ser um instrumento para a glória de Deus. Você pode digitar 3 glória a Deus. Estamos encerrando e glorificamos ao nome daquele que é santo, poderoso e maravilhoso, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele nos amou de tal maneira, e hoje Ele continua conosco até a consumação dos séculos. Então glorifica o nome do Senhor, sim. 1, 2, 3. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aplaudamos ao Senhor, glorificamos o nome dEle, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é poderoso. Tem uma semana de vitória em nome de Jesus, em nome do Senhor Todo-Poderoso. Tem uma semana abençoada em nome de Jesus. Até me consumir, deixa teu rio fluir.